A exposição prévia, ou seja, a resposta primária, a primeira vez que um linfócito entrou em contato com o antígeno, ela, depois desse primeiro contato, ela aumenta a capacidade do sistema imune de responder de forma mais rápida e eficaz, porque ela fez clones e ela fez vários clones. Então, em uma nova exposição, ou seja, em uma resposta secundária, esse linfócito ele vai responder muito mais rápido, certo? Rapidamente e de maneira mais eficaz. Então, o que acontece? A vacinação, ela vai fazer essa exposição prévia. E aí o linfócito ele vai montar toda aquela resposta primária, ele vai gerar esses clones e esses clones, eles vão ter o quê? Memória. Olha que loucura, a célula ela consegue se lembrar depois que ela entrou em contato com o antígeno pela primeira vez. E aí, ela numa segunda exposição vai ser mais rápida. Por quê? Essas respostas secundárias são geralmente mais intensas e específicas, pois os linfócitos de memória de vida longa são os mais numerosos e rápidos do que as respostas primárias mediadas por linfócitos naives, que é o que a gente usa muito esse termo no livro, que é a resposta de um linfócito que ainda não se desenvolveu, um linfócito imaturo, entendeu? Então a gente vai fazer o processo de vacinação justamente para que o nosso corpo, o nosso linfócito, ele reconheça aquele antígeno específico, ele seja ativado, ele produza clones e então ele produza alguns linfócitos de memória de vida longa e esses linfócitos de memória de vida longa vão viver por muito tempo no nosso corpo. Alguns mais, outros menos tempo, por isso que, por exemplo, não só por isso, mas também pela variabilidade do que a gente tem de micro-organismos, né? Por exemplo, é por isso que a gente toma algumas vacinas todo ano, tipo vacina da gripe, a gente toma todo ano, porque tanto o vírus ele pode mudar, como também esses linfócitos eles têm um período específico de vida, mas em geral ele tem uma longa vida e ele consegue responder de uma forma muito eficaz e muito mais rápida nessa segunda exposição, como eu tinha mencionado lá atrás, certo? Então tá. Voltando para aquele tópico de próprio e de não próprio, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a não reatividade ao próprio. O que é isso? É a mesma coisa que autotolerância. Mas, basicamente, isso diz que o sistema imune, ele reconhece, responde e elimina antígenos estranhos sem reagir contra os próprios antígenos. E isso é autotolerância, porque ele tolera a si mesmo, certo? Então, o nosso organismo, ele tem que conseguir identificar o que é nosso, o que é próprio e tolerar. E aí, quais são os mecanismos que permitem com que isso aconteça? São vários e a gente vai entrar em detalhes mais para frente, mas basicamente é a eliminação de linfócitos autorreativos. O que são autorreativos? Que vão reagir contra si mesmo. Então, eles expressam receptores de antígeno que são específicos para antígenos próprios. O que é um receptor de antígeno específico para um antígeno próprio? Por exemplo, um receptor que vai querer atacar o DNA da minha célula. Então, é um linfócito autorreativo que, pelo processo de regulação do próprio sistema imune, ele vai ser eliminado para que isso não aconteça. Por quê? Se ele não for eliminado, ele vai desenvolver provavelmente uma doença autoimune. Um outro mecanismo é a inativação de linfócitos autorreativos, ou seja, o processo chamado de anergia. Então, ele pode até ficar ali, ele pode não ser morto, mas ele não vai estar ativo, certo? Esses linfócitos autorreativos, eles também podem ser suprimidos por células reguladoras. Então, eu comentei um pouquinho sobre células T reguladoras, que elas vão ser importantes para o processo de impedir doenças autoimunes. Mais para frente a gente entra nisso com mais detalhe. E por fim, como eu já comentei, a falha nessa tolerância ela pode levar a doenças autoimunes, que é justamente a resposta contra antígenos próprios, que também são chamados de autólogos. Então, eles são meus, eles são eles são meus, certo? Então, a gente vai ter vários nomezinhos aí para começar a
definir melhor os conceitos que fazem parte dessa aula introdutória de resposta imune em geral. Bom, e agora a gente passa rapidinho então pelos conceitos de imunidade sistêmica e regulação. A imunidade sistêmica, eu acho que já deu para ter uma ideia que ela vai andar pelo corpo todo. Então, mesmo se ela for ativada em um local específico, ela vai circular entre os tecidos, pela linfa, pelo sangue, e ela pode proteger o corpo inteiro. Então, um exemplo disso é a vacinação subcutânea. A gente vai tomar a vacina, né? Aqui no braço, debaixo da pele, subcutânea, e a resposta dessa vacina ela vai proteger contra um agente infeccioso que vai afetar, por exemplo, o seu pulmão. Então, ela consegue migrar de um lugar para o outro e por isso ela é sistêmica. Acho que esse conceito é bem simples. E como eu já comentei também, o conceito de regulação, que diz que o sistema imune é regulado por loops de retroalimentação positiva, que amplificam a resposta, e também por mecanismos de controle que evitam reações exageradas ou contra o próprio corpo. Então, o que ele faz? Se uma célula é ativada, o looping de retroalimentação positiva, o feedback positivo, ele vai fazer o quê? Vai ativar outras células. Então, o foco é aumentar a resposta desse sistema imune para que ele possa combater o que tiver que combater da forma mais rápida possível. Só que isso também acontece no caminho oposto. Então, se você inflamou, se você produziu um monte de resposta imunológica, o que você precisa fazer depois de um tempo? Evitar que essas reações exageradas causem danos no próprio corpo, certo? Como eu já comentei antes. Tá, e aí a gente estava falando então sobre resposta primária e resposta secundária, certo? De um linfócito, e a gente falou também sobre a questão da vacinação. Então, é bem simples esse gráfico, apesar de parecer ter bastante informação. O que a gente está falando? A gente está falando aqui no eixo Y da titulação do anticorpo no nosso soro, e aqui no eixo X a gente está falando de quantas semanas passaram. Então, 2, 4, 6, 8, 10 semanas. O que a gente tem aqui logo no início da segunda semana? Que a gente tem uma célula B naive, que é o que eu falei, né? Que a gente chama de imaturo, que não está preparado, que ainda não teve o contato com o antígeno. O antígeno qual? O antígeno X. O antígeno X chegou e ele encontrou um linfócito que não está preparado, que não está ativado. O que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com esse antígeno X, ele vai fazer uma resposta. Essa célula B, a partir do momento que ela entra em contato com esse antígeno, ela vira uma célula plasmática. Essa célula plasmática, agora o receptor de antígeno de uma célula B já não fica mais colada na membrana dessa célula. Esses receptores são liberados da célula e eles vão se tornar antígenos circulantes. E aí ele vai conseguir fazer uma resposta contra esse antígeno X, certo? Depois que essa célula plasmática foi gerada, o que a gente vai ter depois dessa primeira resposta? Células B de memória, certo? Então, a gente está construindo um arsenal de células B que vão ficar ali bem guardadinhas e vão ficar prontas para responder mais rápido numa segunda resposta. O que é essa segunda resposta? Ela vai acontecer lá em cima, quando ele encontrar de novo esse antígeno X. Porque o meu título de anticorpo no meu sangue vai estar muito mais alto. Uma vez que eu já tenho células de memória, uma vez que eu já fiz diversos clones, e essas células rapidamente vão se tornar plasmáticas e vão secretar esses anticorpos no nosso sangue. E mais uma vez, vai produzir células B de memória. Só que, veja bem, essa resposta, ela foi para um antígeno X. Só que aqui nesse momento eu tive também a presença de um antígeno Y. E aí, como é que vai ser essa resposta de antígeno Y? Vai ser lá em cima secundária também? Não, porque a resposta secundária é só para o antígeno X que já teve uma resposta primária antes. Então, o antígeno Y ele vai ter essa resposta primária anti-Y e vai passar pelo mesmo processo. Vai produzir células plasmáticas, vai liberar anticorpos, vai produzir células B de memória, e aí sim, num segundo momento em que tiver uma resposta secundária contra o antígeno Y, ela vai lá em cima, da mesma forma que a gente viu para o antígeno X, certo? E aí, com isso, então, a gente consegue reduzir o tempo de resposta e melhorar a capacidade da resposta imunológica de acordo com essa resposta secundária.
Tá, e aí eu falei um pouquinho sobre o humor e sobre o sangue, que o sangue era chamado de humor e que os anticorpos eles estão no sangue, então eles têm uma resposta humoral, mas a gente tem dois grandes grupos, que são a imunidade humoral e a imunidade celular. O que é a imunidade humoral? A imunidade humoral é a defesa contra infecções mediada por substâncias solúveis nos fluidos corporais, então principalmente sangue e mucosas. Vai ser mediado por anticorpos, e os anticorpos têm mais um nominho para eles, imunoglobulinas. Então vocês vão perceber que no sistema imune, em geral, a gente tem sempre dois nomes diferentes para a mesma coisa. O epítopo vai se chamar determinante antigênico. Os anticorpos, eles também vão se chamar imunoglobulinas. Os linfócitos B também vão ser chamados de células B. Então, é um pouquinho difícil no começo, mas daqui a pouco vocês vão pegando o jeito das nomenclaturas, tá bom? Então, basicamente, essa imunidade humoral ela vai ser produzida por linfócitos B, que serão os anticorpos, ou as imunoglobulinas, que vão estar localizadas nos fluidos corporais, principalmente sangue e mucosas. E a gente também tem a imunidade celular, que eu falei lá atrás, que seria mediada pelos linfócitos T. Por quê? Muitos micróbios são fagocitados, mas eles continuam vivos. Porque, pensa, a gente tem uma quantidade absurda e eles são muito menores do que a célula. Então, eles têm uma quantidade, eu diria que maior do que a própria célula. Então, eles continuam vivos e se replicando no interior dessas células, mas eles são inacessíveis aos anticorpos circulantes, porque os anticorpos estão onde? No sangue. Eles estão rodando nos nossos humores. E como eles são inacessíveis, o que precisa tentar matar esses micro-organismos, principalmente o vírus? Uma resposta imune celular, porque a gente vai precisar que a célula vá lá e combata diretamente essa outra célula que está infectada, entendeu? E aí, nesse caso, essa imunidade celular, ela vai matar os micro-organismos ou as próprias células. Então, o ideal é matar o micro-organismo, mas se for necessário, o próprio corpo vai acabar com algumas células para poder se proteger, certo? Então, essas duas abordagens, elas inicialmente foram vistas como opostas, mas hoje elas são reconhecidas como complementares dentro do sistema imune adaptativo e inato. Então, não é que a imunidade humoral é melhor ou a imunidade celular é melhor, elas vão estar acontecendo ao mesmo tempo, de uma forma conjunta, porque a gente também faz uma divisão didática de resposta imune inata e resposta imune adaptativa, mas não necessariamente essa divisão ela está acontecendo dentro do nosso corpo, entendeu? Ela está sendo ela está se comunicando o tempo todo, a resposta inata com a resposta adaptativa, elas estão se conversando e estão em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, para resumir o que a gente conversou até agora, então, a resposta imune humoral, ela vai lidar principalmente com micro-organismos extracelulares, ou seja, elas estão livres da mesma forma que os nossos anticorpos. Os linfócitos que vão fazer principalmente a resposta, né, que vão mediar essa resposta humoral, vão ser os linfócitos do tipo B, e eles vão fazer a secreção de anticorpos, que vai ser o mecanismo efetor dessas células para prevenir infecções e eliminar micro-organismos extracelulares, certo? E já a resposta mediada por célula vai tratar tanto de micro-organismos extracelulares como de intracelulares. Os extracelulares por quê? Porque alguns vão ser fagocitados, mas eles continuam vivendo dentro de algumas células, como dos macrófagos. E esses intracelulares é um pouco mais óbvio, né? Que eles vão se replicar lá dentro e eles não vão estar em contato com os anticorpos. Então, vai precisar fazer essa mediação desses dois mecanismos. Quando o micróbio ele é extracelular, o linfócito que vai fazer a função de tentar controlar ele, de matar, é o linfócito T helper, que se a gente traduzir para o português, é linfócito T auxiliar. Então, dentro de linfócitos T, a gente vai ter duas subdivisões, os linfócitos T auxiliares e os linfócitos T citotóxicos. O nome dos dois já fala muito da função de cada um deles, porque os auxiliares eles vão ajudar outras células, principalmente os fagócitos,
a responderem de forma mais efetiva contra esses micro-organismos. Por exemplo, mediado pela presença de citocinas, que vão ser secretadas por esses linfócitos T auxiliares, vão migrar pelo sangue ou pela linfa até o local onde está presente essa infecção. Esse macrófago vai ser ativado por essa citocina, que vai se ligar a um receptor dessa célula, seja de um macrófago ou de um neutrófilo, enfim, de uma célula da imunidade inata, e essa ativação mediada pela citocina consegue matar esses micro-organismos que estavam ali vivos dentro desses fagócitos, certo? E os linfócitos T citotóxicos, o que eles vão fazer? Eles vão ser tóxicos para cito. O que é cito? Célula. Então, eles matam células infectadas. Se por algum motivo essa célula ela está infectada com um vírus e esse vírus não foi controlado lá por aquelas respostas da imunidade inata, como inflamação e mecanismo antiviral, esse linfócito T citotóxico da imunidade adaptativa vai vir aqui, vai se comunicar com essa célula infectada e vai matar ela. Então, a função do linfócito T citotóxico é matar células infectadas e eliminar os reservatórios de infecção, impedindo então a possibilidade da replicação desse micro-organismo, certo? Espero que tenha ficado clara essa imagem. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E eu queria trazer mais uma informação com relação a esses linfócitos, que é um outro nomezinho que dessa vez é chamado de Cluster of Differentiation, que é o quê? CD. Em português bom e claro, isso indica os números de uma proteína. Então, por exemplo, assim, eu sou uma célula e eu tenho um receptor que é constituído de uma proteína que está na membrana da minha célula. E eu sou um linfócito. Só que eu sou um linfócito auxiliar. Então, esse CD, ou seja, essa proteína que está aqui na membrana da minha célula como um receptor, ela vai ter um número. E você é um linfócito que ele é um linfócito citotóxico. Então, você vai ter um receptor na membrana dessa célula, que vai ser constituído de proteína, que vai ter um número. E aí, o número do meu linfócito é o meu linfócito, ele chama CD4. O meu CD é o 4, que ele é o auxiliar. E o seu linfócito é o CD8, que é o linfócito citotóxico. Então, uma vez que a gente tem aqui, ó, um linfócito B, mas a gente tem 2 linfócitos T, o que a gente tem que pensar? Que esse linfócito T aqui vai ter um CD, que é o 4, e esse linfócito aqui vai ter outro CD, que é o 8. Então, é assim que a gente diferencia os tipos de linfócito dentro dos linfócitos T, certo? Existem diversos números de CD e eles vão estar indicados para cada um tipo celular, não só para linfócitos, mas acho que nesse momento o que precisa ficar mesmo é o linfócito CD4 e o linfócito CD8, certo? Tá. E aí a gente falou de vacinação, mas existem conceitos com relação à imunidade ativa e imunidade passiva. O que é a imunidade ativa? É a imunidade induzida pelo próprio hospedeiro. Por exemplo, a vacinação. Porque durante a vacinação, a gente vai expor esse indivíduo ao micro-organismo morto ou atenuado, que é o que é um pouquinho mais fraco, ele não está com sua função normal. A partir disso, o próprio organismo que recebeu a vacina, ele vai ser exposto, então, a esse antígeno que está morto ou atenuado e montar uma resposta imune. Portanto, vai envolver a ativação de linfócitos, vai gerar uma resposta efetora, vai produzir células de memória, tudo aquilo que a gente já falou. Por isso, como está acontecendo de maneira ativa, isso é chamado imunidade ativa. Só que a gente também tem a imunidade passiva. O que é a imunidade passiva? É quando a gente só transfere anticorpo de um ser para o outro. Então, o que é? Acontece quando anticorpos prontos são transferidos de um indivíduo imunizado para outro que ainda não foi exposto ao antígeno. Um exemplo disso é a amamentação. Por quê? Elas vão passar um tipo de anticorpo que é chamado de IgG, uma imunoglobulina do tipo G. Vocês vão ver um pouquinho mais pra frente que tem 5 tipos, cada um vai ter um grupinho de letras.
é para variar, porque a imuno gosta de dar nome para as coisas. E vai acontecer também a passagem desses anticorpos via placenta, da mãe para o feto. Tudo isso vai protegendo o bebê que ainda não tem esse sistema imune robusto e complexo montado, para que nasceu na hora 1, não deu nem tempo de desenvolver os linfócitos imaturos ainda. O que ele precisa fazer? Se proteger, porque nasceu, vai estar exposto a um monte de antígenos. Então, essa imunidade passiva, que ela é transferida de um lado para o outro, é, de fato, essa presença de anticorpos que vão de um organismo para outro. Um outro exemplo clássico é o soro antiofídico, que se a pessoa ela é picada por uma cobra, ela vai lá e ela vai tomar o soro, que é justamente o anticorpo produzido contra aquele veneno da cobra, para que a pessoa possa se proteger e não morrer de uma maneira muito rápida, né? Então, a imunidade passiva, ela trata de problemas imediatos, porque a imunidade ativa, ela leva aquele tempo de 2 semanas para poder acontecer, certo? Então, aqui a gente tem mais um quadrinho falando sobre a imunidade ativa, que seja uma infecção ou uma vacinação, a gente vai fazer essa resposta, que vai levar dias ou semanas, e aí vai acontecer essa melhora, esse aumento da resposta imunológica, que vai gerar uma recuperação. Ela é específica? Sim. Ela gerou memória? Sim. Enquanto que a imunidade passiva, ela, por exemplo, vai receber o soro, que são os anticorpos de uma pessoa que tem uma resposta imune já montada, que já produziu esses anticorpos. Eles serão administrados, o soro, né? Vai ser administrado em uma pessoa que não foi infectada, e quando ela for infectada, ou então que ela já foi infectada e rapidamente ela recebe o soro, ela vai poder se recuperar porque ela tem a presença dos anticorpos ali. Esse anticorpo, ele é específico contra aquele antígeno? Sim. Mas ele produziu memória? Não, porque você sequer colocou a célula aqui, você coloca só o anticorpo, certo? Com base nisso, então, a gente tem um processo que é chamado sensibilização e teste de memória imune. Então, a presença de memória imunológica pode ser detectada pela resposta a antígenos previamente encontrados. Indivíduos que já foram expostos a um antígeno são chamados de sensibilizados. Então, se eu já tive catapora uma vez, eu sou sensibilizada a esse antígeno. Um exemplo ainda melhor, o teste de PPD, que é o teste para tuberculose. Quando a gente toma a vacina de tuberculose, a gente vai desenvolver os anticorpos contra ela. E aí, uma forma de saber se a gente tomou ou não a vacina é esse teste, que ele só causa reação em pessoas que já foram expostas ao bacilo ou vacinadas, certo? Inclusive, nos Estados Unidos isso é uma questão, porque eles fazem esse teste de PPD, principalmente nos brasileiros, e aí dá positivo. E aí eles falam, nossa, a pessoa tá contaminada, tá com Mycobacterium tuberculose. Mas na verdade, não, é porque a gente já tem a reação, né? A gente já tem a resposta imunológica pronta porque a gente se vacinou, certo? E lá eles não tomam essa vacina, né? Então é uma coisa diferente para eles. Confia que vai dar certo. Parece que não, parece que é desespero. Agora começou a ficar um pouquinho mais complexo, começou a aparecer essas figuras do ABAS. Tá em inglês, mas eu vou traduzindo junto com vocês, não vai ter uma dificuldade muito grande, porque os nomes, as palavras são bastante parecidas também em português, mas esse é só o começo do que tá fazendo sentido, do que não tá fazendo sentido. Se você tiver dúvida, é só deixar aqui embaixo, eu vou ajudar, vou responder e com o passar do tempo tudo vai se encaixar.